Saúdo a todos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui para meditarmos na nossa leitura diária desta semana, que tem por base a nossa lição de número 12, onde estaremos estudando no próximo domingo, que nos diz o título da nossa próxima lição, a parábola dos talentos. E a nossa leitura diária desta quarta-feira, 14 de junho de 2023, está em Mateus capítulo 6, versículo 24, que nos diz o título da nossa leitura diária, os dois senhores. Quero estar lendo aqui juntamente com os irmãos, que nos diz a palavra do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Graças a Deus. Quando nós olhamos aqui para este texto sagrado, o próprio Jesus, exortando aqui, ele vai deixar muito claro que não tem como nenhum ser humano servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. É como ele falou, ou há de aborrecer um e amar o outro, ou desprezar um, e priorizar o outro. Então aqui Jesus deixou muito claro que o ser humano, ele é muito fácil de se enveredar por esse lado, o lado material. Aqui no capítulo 6 também, nos versículos posteriores, quando o próprio Jesus também vai falar ali sobre a solicitude pela vida, no versículo 33 do mesmo capítulo aqui que nós lemos, ele vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus quis deixar claro que nós devemos priorizar as coisas de Deus, porque quando nós priorizamos as coisas de Deus, que é as coisas espirituais, elas têm a primazia na nossa vida, automaticamente Deus vai suprir todas as outras nossas necessidades. Quando nós olhamos aqui mesmo para essa parábola, nós vimos ali que o talento ele era algo muito valioso. E Jesus, ali trazendo o ensinamento para os seus discípulos, ele quis dizer ali sobre o trabalho do reino de Deus. Então nós vimos ali que ele ilustrou 3 personagens. Um recebeu 5 talentos, que ele logo começou a granjear, e granjeou mais 5. O outro recebeu 2, também granjeou mais 2. E o que recebeu somente 1, eu creio, a gente pode deduzir o seguinte, a Bíblia não está falando dessa forma, nós podemos deduzir que ele era um servo negligente, na verdade ele era um servo negligente, e eu creio também que ele não priorizava as coisas de Deus, As coisas de Deus ficavam em segundo plano. É muito diferente dos 2 primeiros, que quando pegaram os talentos, eles se preocuparam em trabalhar e multiplicar eles. Já o que recebeu somente 1, colocou no seu coração, não, o meu Senhor, eu conheço ele é muito severo, eu vou esconder e quando ele retornar, eu devolverei para ele, Então, e na verdade, ele pensou muito errado, porque assim, Deus, na verdade, ele entrega para nós, ele distribui os talentos para cada um e nós devemos ter a responsabilidade de granjear. Na verdade, Deus ele entrega para cada cristão, para cada servo seu, os talentos, mas vai chegar o dia que nós precisamos dar conta deles. Então, as riquezas, quando Jesus falou aqui nesse versículo que nós lemos, da leitura diária, em Mateus 6 e 24, ele deixou muito claro, não tem como nós trabalharmos para o Senhor priorizando as riquezas. O nosso trabalho ele vai ficar pelas metades, Então ele não vai ficar um trabalho perfeito, aquele trabalho, que Deus vai agradar, porque na verdade nós não vamos estar priorizando Deus. Nós vamos estar fazendo ou não fazendo pelas metades, mas com o pensamento, o coração voltado para os bens materiais. E quando nós olhamos, a Bíblia tem várias referências
sobre este assunto. Eu quero estar lendo aqui somente uma delas, né? Eu achei muito interessante no livro dos Salmos 49, o verso 6 e o 7, e também o 8, que nos diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Então nós vimos aqui que a riqueza perto, né, dos bens espirituais, ela não é nada, ela é vaidade, porque o mais importante foi o preço alto que Jesus pagou por nós, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, como o salmista aqui mesmo diz, que o preço da alma é caríssimo, jamais riqueza humana alguma vai conseguir pagar esse valor. Não existe nada, riqueza nenhuma neste mundo que consegue dar o resgate da alma de alguém. Então nós vimos aqui que quando nós priorizamos as coisas de Deus, o trabalho do Senhor, automaticamente a nossa vida material também, o nosso lado material, ele vai prosperar, porque Deus é dono de tudo. Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, e Ele está no controle de todas as coisas. Então que Deus venha abençoar a cada um de nós, que nós possamos colocar em nosso coração a primazia das coisas de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, e nós esquecermos a parte material e priorizar, focar, né, no reino de Deus, em fazer a sua vontade. Porque quando nós colocamos no nosso coração de servir a Deus com sinceridade, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, que pedimos a Ele para dirigir a nossa vida, os nossos passos, e entregamos de coração, Deus, Ele vai se encarregar de todas as outras coisas, foi o que Jesus falou. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, as outras coisas elas vão ser acrescentadas no seu devido tempo e dentro da vontade de Deus. Não adianta eu ou você querer correr atrás de bens materiais, né? Ficar sufocado com essas coisas dessa terra, porque isso aí na verdade ele vai angustiar a nossa alma. As coisas materiais, né? Elas angustiam o nosso ser, porque aquilo ali vai trazer, na verdade, uma fadiga para o nosso coração. Então não adianta. Então nós devemos pedir a Deus o contentamento, né? Deus, Ele cuida de nós. Aqui, né, quando Jesus falou sobre esses versículos, Ele não quis dizer de modo algum para o homem não trabalhar. Muito pelo contrário, né? Na verdade, Jesus aqui, Ele estava explicando a respeito da prioridade na nossa vida, né? Da prioridade. Então nós devemos priorizar o reino de Deus, né? Porque as outras coisas, a bênção dele vai estar derramada, né? A bênção do Senhor vai estar sobre a nossa vida. Graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um que nos acompanha, né? Os nossos vídeos pelo nosso canal oficial, ADENAC Combinado Tocantins. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Que esses vídeos, nessas leituras diárias, as pré-aulas da nossa escola dominical, todos os nossos vídeos que você tem acompanhado, que Deus possa falar melhor no seu coração, né? Que você venha dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa fazer morada na sua vida e também te abençoar grandemente. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.